que nesse texto onde nós lemos, está dizendo que ele está com a doença à beira da morte, aleluia. Mas eu quero trazer para a igreja algo, que por mais que a minha vida está difícil, a sua vida pode estar difícil, por mais que eu e você possamos achar que está fraco, por mais que eu e você muitas vezes olhamos para nós e falamos assim, eu não sou nada, eu não tenho o que oferecer, mas se você tem Deus na tua vida, eu tenho certeza que você tem algo para oferecer. A tua palavra com Deus na tua vida, você vai fazer muitas coisas, aleluias. Porque quando Elias escolhe Eliseu, ele chama Eliseu. O interessante é que quando nós temos um chamado, muitas das vezes nós ficamos acanhados, aleluias, mas quando Deus nos chama, nós não negamos. O interessante é isso me chama a atenção, que a minha vida é dessa forma. No momento que Deus me chamou, por mais que eu vi, olhei para mim e falei, eu não sou capaz, mas eu aceitei, porque foi Deus que chamou, aleluias. Mas tem muitas pessoas que se acham grandão, aleluias. Deus não precisa chamar, já quer subir, já quer fazer, aleluias. Mas tem um tempo do Senhor. Se nós voltar a alguns textos anteriores, vamos ouvir a história de um dos profetas naquela época, um dos profetas mais conhecidos, um dos profetas mais poderosos, vamos dizer assim, que era um dos profetas mais usados por Deus. O profeta falava que não ia chover, não chovia, falava que ia chover, chovia. Quem era esse profeta? Elias. Se você ler lá em Tiago 5, 17, 18, vai estar contando essa história, aleluias. Então, algo tão interessante que aconteceu no Antigo Testamento foi falado por Tiago no Novo Testamento, porque Elias foi um dos escolhidos por Deus, que obedeceu, fez conforme Deus queria fazer. Mas a palavra vai dizer que Elias fez grandes maravilhas usado por Deus, ou seja, Deus usou Elias para fazer tudo aquilo. Mas vai dizer a palavra que chega um certo momento que Deus chega até Elias e fala, agora você vai ter que escolher um sucessor, ou seja, uma pessoa que vai estar no teu lugar. A partir desse momento, vai até uma casa, fala com esse homem, e ele vai seguir você, e você vai o ensinar. O interessante é que quando Elias chega a esse homem, chamado Eliseu, que nesse texto onde nós lemos, está dizendo que ele está com a doença à beira da morte, aleluia. Mas eu quero trazer para a igreja algo, que por mais que a minha vida está difícil, a sua vida pode estar difícil, por mais que eu e você possamos achar que está fraco, por mais que eu e você muitas vezes olhamos para nós e falamos assim, eu não sou nada, eu não tenho o que oferecer, mas se você tem Deus na tua vida, eu tenho certeza que você tem algo para oferecer. A tua palavra com Deus na tua vida, você vai fazer muitas coisas, aleluias. Porque quando Elias escolhe Eliseu, ele chama Eliseu. O interessante é que quando nós temos um chamado, muitas das vezes nós ficamos acanhados, aleluias, mas quando Deus nos chama, nós não negamos. O interessante é isso me chama a atenção, que a minha vida é dessa forma. No momento que Deus me chamou, por mais que eu vi, olhei para mim e falei, eu não sou capaz, mas eu aceitei. Por quê? Porque foi Deus que chamou, aleluias. Mas tem muitas pessoas que se acham grandão, aleluias. Deus não precisa chamar, já quer subir, já quer fazer, aleluias. Mas tem um tempo do Senhor, aleluias. Então nesse momento, quando Elias chama Eliseu, Eliseu só fala assim, deixa que eu vou matar meus animais, vou despedir dos meus pais e vou com você. E todos conhecem a história. Ele vai, começa a seguir Eliseu, e tudo que Elias fazia, Eliseu estava perto. E passando algum momento, Eliseu viu tantos milagres que Deus usou Elias, que ele chega um momento de fazer um pedido para Elias. Fala assim, eu quero ser usado conforme você, mas eu quero a porção dobrada, ou seja, eu quero ser usado o dobro de você, aleluias. Mas o interessante é que Elias fala, se você me vê eu ser levado por Deus, aí eu posso. Mas num certo momento da história vai dizer que Elias, ele vai ter que ir a um certo lugar, e naquele momento Elias fala para Eliseu, você fica aqui que eu vou. O interessante é que Eliseu poderia falar, não, tudo bem, mas Eliseu sabia o que tinha pedido para Elias. Eliseu sabia que tinha que ficar próximo de Elias. Eliseu sabia que aquilo que ele queria que Deus fizesse na vida dele era através de Elias, aleluias. Algo que eu trago para a igreja: se você quer ser usado, se você quer saber ler a palavra, pregar a palavra, se você quer louvar, se você quer ter a luz de Deus na tua vida, ande com pessoas que têm algo para oferecer para você. Porque hoje em dia, se nós observar, tantas pessoas andando com pessoas erradas. Não digo que é para você excluir a pessoa da tua vida, porque o Salmo fala para nós não assentar, ou seja, nós temos que falar da palavra de Deus, mas andar é diferente. Porque se a gente vê um ditado lá fora, e é pura realidade, se você estiver andando com pessoas
que está no bar bebendo, vai falar que você é um pingaiada, mesmo que você não é, vai falar. Se você estiver no meio de pessoas jogando bola, vai falar que você é um jogador de bola, mesmo que você não sabe jogar bola. Se você estiver numa roda de pessoas usando droga, vai falar que você é um drogado, aleluia, e assim por diante. Então, aqui eu vejo, se você quer algo diferente na tua vida, você tem que andar com pessoas que têm algo diferente para te oferecer, aleluia. Você tem que ir até pessoas que às vezes não tem nada, para você oferecer o que você tem para essa pessoa, mas não para andar com essa pessoa, é para você ir ajudar e voltar para trás, aleluia. Mas muitas das vezes nós confundimos as coisas, nós vimos para a igreja, nós somos mudados, transformados, e aí queremos fazer a mesma coisa que o mundo lá fora está fazendo, aleluia. Que mudança é essa, né? O que você está fazendo? Será que você realmente está trazendo a sua luz para aquela pessoa, ou você está sendo contaminado por aquela pessoa, aleluia? Então aqui eu vou observar que Eliseu se aproximou tanto de Elias, que num certo momento que Elias é tomado, né, todo conhece a história, é levado por uma carruagem lá para o céu, e aí ele some e a capa de Elias cai. Então naquele momento vai dizer a palavra que Eliseu rasga a capa dele, né, e pega aquela capa de Elias, ou seja, ele recebeu. Mas o interessante é que para ele chegar àquele local, ele teve que passar por um rio, e quem abriu aquele rio? Elias, através da capa, né? Através do poder que Deus tinha dado. E para voltar, o que Eliseu fez? A mesma forma. Se o Deus de Elias estiver comigo, né, essa água vai ser aberta. Ele bate a capa na água e a água se abre, e aí todos aqueles viu que o mesmo Deus que era na vida de Elias também era o mesmo Deus na vida de Eliseu. E aí as maravilhas veio acontecendo na vida de Eliseu. O interessante que quando nós andamos com pessoas boas, pessoas sábias, pessoas que realmente têm um propósito com Deus, pessoas que realmente, né, andam conforme Deus quer, aleluias, nós vamos ser parecidos com aquela pessoa, porque nós vamos aprender da mesma forma, aleluias, porque aquela pessoa está andando, corrigindo o seu erro, mostrando o caminho correto. E Eliseu aprendeu desta forma. O interessante é que Deus honrou tanto Eliseu, que passando algum tempo, Eliseu começou a fazer os milagres que Deus tinha usado ele para fazer. Como eu disse, imagine, se Elias orou para parar de chover e parou, depois Elias orou para que chovesse e choveu, agora, né, Eliseu tinha a porção dobrada. Em outras palavras, Eliseu era 2 vezes mais, tinha mais o poder de Deus na vida dele. Imagine quantas coisas ele iria fazer, aleluias. E aí agora eu quero trazer para essa palavra, aqui nesse quadro onde eu acabei de ler, vai dizer que Eliseu, ele se encontra numa terrível situação. Ele estava doente, e a doença dele era para a morte, né? Então naquele momento aquela doença iria matar, iria acabar, era o fim para ele, não tinha mais solução, aleluias. E o interessante, para quem conhece as histórias, né, vai dizer que todo rei, né, alguns historiadores vai dizer que nos castelos, aonde os reis estavam, sempre tinha uma casinha ao lado, que era as casinhas dos profetas, porque o rei, por mais que muitas das vezes o rei muitas das vezes não andava conforme Deus, ele sabia, só ia vencer se o profeta liberasse uma palavra de Deus para ele. Ou seja, todas as vezes que o rei ia guerrear, ele ia ter aquele profeta e falava: eu posso ir, vou vencer, se Deus falar que eu vou. E aí o profeta liberava a palavra. E aqui vai encontrar uma situação que esse rei chamado Joás era um rei que não era tão, andava conforme a Deus, porque vai dizer na palavra que ele deixou algumas idolatrias do mundo, né, as pessoas adorando imagem, e isso desagradava ao Senhor. Mas mesmo assim Deus era na vida, né, de Eliseu. Então Deus ainda defendia o povo de Israel. Então esse homem chega até Eliseu, e nesse momento eu imagina agora, vamos tentar entrar nessa história, vamos tentar entender isso. O rei está desesperado, imagine eu e você desesperado, com uma solução que a gente não tem como resolver. Imagina o rei falando assim: eu vou morrer, né? Os meus soldados são poucos, não sei, o povo que vai vir guerrear, os soldados que vai vir guerrear comigo são muitos, vão acabar comigo. Imagine o soldado lá pensando, né?
agora ele não tem mais profeta, porque com certeza, da mesma forma que a fama de Eliseu chegava, que ele era um homem de Deus, chegou também que ele estava morrendo, estava à beira da morte. Imagine os inimigos estavam pensando: agora vamos derrotar aquele povo, agora aquele povo já era, porque o profeta não tem como mais liberar uma palavra de Deus. Então o medo que aquele rei se encontrava, é como nós hoje, muitas das vezes, o inimigo tem nos afrontado tanto, que a gente não sabe para onde correr, e fala assim: nossa, a única pessoa que eu poderia pedir, né, não tem força para me ajudar. Talvez você pode se encontrar como esse profeta. Talvez hoje em dia pessoas estão querendo procurar algo de Deus em um profeta, e você esse profeta, mas você se encontra enfermo, você se encontra debilitado, você se encontra fraco. Talvez você fale assim: eu não vou parar, eu vou desistir, eu não vou fazer mais nada. Mas talvez uma pessoa lá longe está falando assim: nossa, eu preciso ir até o Michael, aleluia, ele ainda é servo do Senhor, ele ainda tem uma palavra para liberar para a minha vida. E Michael falando assim: nossa, eu não sou digno de pregar a palavra do Senhor, não, eu não sou digno de estar no altar, nossa, eu errei tanto, aleluia, vou parar, vou desistir. Mas lá fora a pessoa fala assim: nossa, se eu chegar até ele, se ele liberar uma palavra, ainda minha vida pode mudar, aleluia. Assim é Deus conosco. Talvez nós olhamos para a nossa vida, achamos que não somos nada, mas se eu e você carregamos a palavra do Senhor, nós temos algo para liberar para uma pessoa, aleluias. Glória a Deus. Então aquele rei, por mais que era rei, ele chega a ter esse profeta, e quando ele observa aquele profeta, vai dizer que o profeta estava doente, que ele até chega e fala assim: meu pai, ou seja, em outras palavras, eu fico imaginando que ele olha aquele homem naquela situação triste. Quem sabe na mente dele poderia passar: meu Deus, estou esperando dele algo, uma palavra de Deus para a minha vida, mas a situação que ele se encontra, será que ele tem algo? A palavra não vai dizer isso, mas será que a mente daquele homem poderia estar pensando: será que tem alguma coisa boa dele para me ajudar? Aleluias. Não olhe para a aparência. Talvez aquele que você menos dá valor é aquele que pode liberar algo de Deus para a tua vida. Aleluias. Talvez a gente estamos andando muito pelos olhos, olhamos: não, aquele ali é um pastor abençoado, nossa, aquele ali não é nada não, um pastorzinho ali, nossa, aquele ali é um pregador abençoado, mas aquele ali não é não, é Deus que usa. Aleluias. Se Deus está na vida da pessoa, eu tenho certeza que Ele tem algo de Deus para a tua vida sim. Aleluias. Porque aquele homem mesmo enfermo, isso que me chamou a atenção, aquele homem doente, aleluias, à beira da morte, e um rei forte. Rei, quando fala rei, é uma pessoa, né, importante, poderosa. Perto daquele homem doente, o rei não era um nada. Por quê? Porque aquele homem que era profeta de Deus, ele vai falar assim: pega o arco, pega a flecha, porque eu imagino que naquela época aqueles homens eram bons de arco e flecha, eles eram treinados. E ele fala assim: ó, pega o arco, pega a flecha, agora abre a janela para o oriente e pega a flecha. A palavra vai dizer que Eliseu fala para ele bater 5 vezes, né, aquela flecha no chão, e mirar, abrir a janela e mirar para o oriente e soltar as 5 flechas. Aleluias. Mas o homem vai pecar nesse momento, porque ele não fez conforme o profeta tinha falado. Mas o que me chama a atenção, que muitas das vezes nós estamos passando um momento de dificuldade, mas quem nós procuramos? Será que é um homem de Deus? Ou será que é um amigo lá fora? Será que é uma pessoa que muitas das vezes não tem o que oferecer? Aleluias. Em como eu ouvi esses dias aí uma pregação, um rapaz falando assim: para quem você está pedindo conselho? É para alguém servo de Deus, ou para qualquer pingaiada aí na rua, qualquer beberrão aí na rua? Não contra isso, mas a gente tem que procurar aquele que tem algo de Deus para você, porque nem todos os conselhos vai ser abençoado, mas quando a pessoa é de Deus, com certeza vai ser abençoado. Aleluias. Porque naquele momento o rei poderia fazer do jeito que ele queria, mas ele foi até o profeta, porque ele sabia que a palavra de Deus poderia direcionar ele em algum lugar. Algo que eu quero trazer para a igreja: nunca tome decisão precipitada. Ore ao Senhor, espere que Deus te dê a direção. Talvez você se encontre sem direção, aleluia, mas quando Deus libera uma palavra,
Tome posse dessa palavra, aleluias, porque quando eu vejo aqui, eu lembro de quem? Pedro. No momento que Pedro estava desesperado, vamos dizer assim, afligido, desapontado, pescou a noite toda, não pegou nada, vou desistir, vou abandonar. É como muitas das vezes nós se encontramos. Às vezes nós ficamos frustrados na nossa vida. Meu casamento não vai, a igreja não vai, o trabalho não vai, minha família não vai, vou desistir de tudo, vou abandonar, vou lavar minhas redes. Mas aí, quem chega na nossa vida? Jesus. Deixa eu entrar no teu barco, aleluias, deixa eu entrar no teu barco, deixa eu direcionar você. Mas Senhor, já tentei desse jeito, já fiz desse jeito, mas nada dá certo, Pai. Mas Deus fala, não, jogue do lado direito. Você fala, mas eu já tentei desse jeito. Não, peça perdão, mas eu já pedi perdão. Não, mas peça perdão, aleluia, ame mais, já eu amo mais, aleluias. Talvez é aquilo que você tanto faz, mas está fazendo de uma forma errada, e Deus está falando, faça de novo, mas agora eu estou liberando a palavra, aleluias. Porque quando Jesus liberou a palavra, Pedro poderia falar, não, eu já joguei 1000 vezes nesse lado aí, eu não peguei nada, vou pegar agora. Mas o que Pedro vai dizer? Sobre a tua palavra, ou seja, a palavra não é minha, Senhor, é o Senhor que está falando. Se o Senhor está falando, o Senhor vai cumprir, o Senhor vai se responsabilizar por tudo isso que o Senhor está falando, aleluia. Talvez você não está dando crédito para aquilo que Deus falou na tua vida, mas fique tranquilo, aleluia, vai se cumprir. Mas vamos esperar o tempo do Senhor, aleluia, porque Deus, Ele é fiel, não é como um homem que fala, eu vou e não faz nada, aleluia. Mas quando Deus fala, Ele cumpre, porque ali vai dizer, que naquele momento que Pedro joga, ele pega tanto peixe, que eu fico imaginando, talvez o peixe nem estava lá, mas Deus fez o peixe aparecer, aleluia, porque Deus, Ele cumpre com a palavra dEle, aleluia. E aqui, vamos observar que quando Eliseu fala assim, né, bate, né, 5 vezes, e o interessante, que Eliseu, além de ele liberar a palavra, se você ler o texto, prestou atenção, vai dizer que Eliseu fala para ele, pega a flecha, ele pegou a flecha, aleluia. Vem aqui, deixa eu te mostrar aqui, algo aqui, que isso que me chamou a atenção, porque no momento que eu li a primeira vez, eu não reparei. Faz de conta que você vai jogar uma flecha para lá, puxa o arco aí, ele falou para ele, pega a flecha e joga. Quando eu li o texto, eu imaginei que era isso, era como que eu faço assim, ó, vai, vamos dizer, vai meu obreiro, faz isso para mim, e o obreiro vai e faz, mas não sabe fazer. O que Eliseu fez? Joga a flecha lá, ele veio aqui, ó, catou na mão dele, ajudou. O que eu aprendo com isso? Muitas das vezes, tem muito que fala, faz desse jeito que vai dar certo, faz desse jeito que vai dar certo, mas você está lá ajudando a pessoa a fazer? Você está lá realmente mostrando como faz? Aleluias. É como a palavra diz, antes eu li esse versículo e também li errado, quando fala, Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai. Eu falo, ninguém vai ao Pai, de tanto ouvir as pessoas falar isso, eu falo, ninguém vai ao Pai, mas não é vai ao Pai, vem ao Pai. É como que Jesus está falando, vem, aleluia. É como que a pessoa chama a responsabilidade para ela. Muitas das vezes nós queremos ensinar, falando vai e faz, mas não quer pegar na mão da pessoa. Muitas das vezes a pessoa não tem a mesma força. Quem não lembra de Pedro, quando Pedro está de frente com aquele paralítico, ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, eu te dou. Pedro não falou isso e foi embora. Pedro vai lá, pega na mão daquele paralítico, você não consegue levantar, eu vou te levantar, eu vou te colocar de pé, aleluia, e você vai voltar a caminhar. Muitas das vezes nós precisamos disso. Muitas das vezes nós não precisamos só de falar, porque hoje em dia tem muitos falando vai e faz, vai e ora. Mas será que você está orando junto com a pessoa? Será que você está mostrando para a pessoa, não é aqui, ó, é aqui que lê. Não, você lê a palavra, você vai ser um ótimo pregador, mas será que está falando assim, não, começa aqui, ó, lê esse versículo, medita, é assim, é assim. Será que nós estamos fazendo isso? Aleluias. Porque tem pessoas que não é como todos, tem uns que precisa de ir devagarzinho, ensinar, aleluias, mostrar passo a passo. Quem não lembra de Jeremias, quando Deus fala, desce a casa do oleiro, ali eu imagino que Deus estava fazendo dessa forma. É assim que se faz um vaso, ó. É dessa forma, é os cuidados, é assim que vai modelando, é assim que vai fazendo, aleluias. E aqui eu vejo esse cuidado de Eliseu. Eliseu poderia falar assim, ó, vai lá, pega o arco, vai, joga, faz isso e isso, e acabou, e virava para um lado, chegava a hora de Eliseu morrer e morria. Mas não, mesmo à beira da morte, Eliseu ajudou. Ele vai, libera a palavra, e ainda pega na mão daquele homem e fala, é na direção ali, quem sabe, né?
Quem sabe, o texto não está dizendo, mas quem sabe aquele homem poderia pegar aquele arco e falar, vou mirar para cá, e ele fala, não, é para cá, ó, é nessa direção. Deus está te mostrando a direção certa. Talvez você está indeciso aonde essa flecha tem que ir. Aleluias. Quando nós falamos de arco, arco representa também a igreja. A flecha representa eu e você. E a mão desse profeta representa a mão de Deus. É como que Deus estivesse pegando eu e você aqui da igreja e direcionando no lugar certo. Ó, você vai lá e leva a palavra. Não, você vai ser o meu pregador. Ah, você vai ser o meu levita. Você vai ser usado por mim. Aleluia. Você vai lá e faz a obra, porque a palavra de Deus fala, ide e pregai a palavra a todos. Aleluia. Muitas das vezes Deus está te direcionando e você não sabe. E você olha para você, não, eu não consigo. Mas Deus está falando, é você mesmo. Aleluias. E o interessante que se nós observar, se a gente soltar uma flecha aqui, soltar outra ali, ela tem várias direções. É como que Deus estivesse falando, eu estou escolhendo um para cada coisa. Aleluias. Você tem um chamado para algo, você tem um chamado para outro, você tem um chamado para outro. Aleluias. Não queremos olhar um para o outro, eu quero ser usado que nem ele, não. Deus vai te usar conforme a vontade do Senhor. Aleluias. Ele pega você e faz o vaso conforme Ele modelou. Aleluias. Porque quem nos fez foi o próprio Deus. Glória a Deus. E o interessante que essa flecha que é jogada é chamada flecha do livramento. Aleluias. Deus quer te usar para livrar pessoas, para salvar pessoas, para curar pessoas. Talvez você está que nem essa flecha, precisando só de um puxãozinho, e como se você tivesse, vou te dar um empurrão, aleluias, vou te dar um impulso, e esse impulso Deus está te dando nesta noite, aleluias. Deus te escolheu, aleluias, mas Deus vai te mostrar o alvo, porque a flecha, toda flecha lançada, ela tem um alvo para chegar, e Deus vai escolher o alvo, aleluias, para que você venha alcançar. E quando eu falo de Eliseu, para estar concluindo essa mensagem, Eliseu, mesmo à beira da morte, ele ajudou esse rei, ele direcionou esse rei, mas vai dizer a palavra que Eliseu tinha dito 5 vezes, ele fez 3, então era para ter derrotado esse inimigo por completo. Ele desobedeceu nessa parte. Aqui eu vejo que muitas das vezes nós não colhemos nosso milagre, a bênção completa, por causa de nós mesmos. Deus fala, faz dessa forma, e nós estamos indo tão bem, e chega um certo momento, a gente vai e pisa na bola, faz errado, né? Perde a bênção. Ou seja, eu vou te dar, vamos dizer bem materiais, que é mais fácil de entender, eu vou te dar um carro, e o carro vai ser aquele carro que você sonha, aleluia, mas vai lá, faz a garagem bonitinha, protege ele do sol. Aí você fala, tá bom, você vai e compra o carro, compra até as madeiras para fazer a garagem, não faz, o carro está lá, daqui a pouco o que acontece? O carro estraga, é queimado de sol, de chuva, né? Ou alguém joga pedra, quebra, e você fala, meu Deus, que carro é esse que o Senhor me deu? Daí Deus fala, mas você fez a garagem? Você me obedeceu conforme eu quero? Aleluias. Então muitas das vezes você, aquilo que Deus te deu de bênção, passando algum tempo você vai falar assim, isso não é bênção, mas é por causa de você mesmo, porque você não obedeceu Deus conforme Deus queria. E Eliseu era um profeta tão abençoado, que vai dizer que após ele morrer, ele é jogado num buraco, vamos dizer assim. E o interessante é que passado alguns tempos, um homem ferido de guerra é morto, e é jogado no mesmo local que aquele homem estava, Eliseu. E vai dizer que aquele homem morto bate nos ossos de Eliseu, e o que acontece? Tem vida, aleluias. Imagine que profeta é esse. Aleluias. O que eu quero trazer para a igreja, o que Deus querendo dizer para você e para mim, quando nós temos Deus em nossa vida, pessoas vai chegar perto de nós, você fala assim, eu estou morrendo, aleluias, eu não estou tão fraco que eu não sirvo para nada. A pessoa encosta em você e fala assim, nossa, você me passou algo tão bom, você me trouxe vida, aleluias. Quem aqui nunca já passou por isso? Você está no seu pior momento, e a pessoa liga para você, ora por mim, e você ora e a pessoa fala assim, nossa, essa oração foi abençoada. É como Deus estivesse falando, você é que nem Eliseu, aleluia, está morto ali, só está o osso, mas a pessoa foi até você e ganhou vida através de você, aleluias. Então Deus quer que nós possamos transmitir vidas para as pessoas, amém? Que vocês guardem essa palavra no seu coração, aleluias,
que nós possamos, né, ser a flecha na mão do Senhor, que nós possamos ser direcionados no caminho certo, aleluia, que nós possamos andar sempre na direção do Senhor, que nós possamos nunca tomar uma decisão sem consultar a Deus, aleluia, porque quando nós consultamos ao Senhor, com certeza a vitória é certa sobre a minha e a sua vida, amém? Está passando aqui para o Diácono Alcides fazer uma oração aqui, depois eu estarei dando. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.